Fala QAP concurseiros, tudo bem? Beleza? Professor Rodrigo Montes daqui. Nessa aula nós iremos falar sobre a Lei de Drogas, também conhecida como Lei de Tóxicos ou Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006. Pessoal, nessa aula nós iremos falar os tópicos mais importantes, aquilo que realmente cai em prova. É uma lei extensa, nós iremos dividir ela em 4 tópicos. E importante que você tenha aí lido pelo menos uma vez essa legislação ou tenha aí o site do Planalto com a lei completa ao lado, enquanto a gente vai trabalhando juntos aqui, para que vocês possam gabaritar a prova de vocês. E sempre ao término das aulas a gente vai fazer algumas questões para reforçar os conteúdos aí. Beleza? Nessa primeira parte nós vamos fazer vamos dizer assim, uma introdução geral sobre a lei de drogas, falar sobre os artigos mais importantes, mas eu já antecipo para vocês. O mais importante dessa aula de hoje é o momento que a gente for falar sobre a internação involuntária e voluntária, porque isso é uma alteração recente que vem em 2019, então a gente tem que falar isso com mais força, que tem mais chance de cair. Beleza? Mas vamos lá mostrar um pouquinho sobre os aspectos gerais dessa legislação. Tá aí meu Instagram, Prof. Rodrigo Montes. Fiquem à vontade para mandar eventuais dúvidas. Lei de Drogas. Vamos lá então, 11.343 de 2006. Pessoal, essa não é a primeira lei de drogas que foi estipulada aqui no Brasil, que foi promulgada aqui no Brasil. Nós tivemos outras, mas essa lei ela veio com um diferencial muito claro. Qual é o diferencial que essa lei apresenta para a lei anterior? Que essa lei ela vem deixar muito clara a diferença entre o tratamento que será dado ao traficante e o tratamento que será dado ao usuário e dependente. Pessoal, a esses usuários e dependentes, nós devemos dar um tratamento voltado para a prevenção. E aqui já vale bater um ponto importante aqui, que para o usuário e dependente, pessoal, a conduta deles em relação a drogas para consumo pessoal não foi descriminalizada. Isso quer dizer o quê? Que continua sendo crime essas ações, não foi descriminalizada e as provas batem muito nisso. Pessoal, consumo pessoal continua sendo crime. A grande questão é que eles não podem receber pena restritiva de liberdade. Em outras palavras, eles não podem ser presos, não podem ser encarcerados. Então, não foi descriminalizada a conduta deles, porém foi desencarcerada nessa lei de drogas 11.343. Beleza? Então, eles não podem receber pena restritiva de liberdade os usuários. Nós estamos falando de usuários e dependentes. Mas a conduta não foi descriminalizada. Então, a esses nós iremos utilizar métodos de prevenção do uso indevido, deixa eu sair da frente aqui para vocês lerem o que eu coloquei, né? Do uso indevido, atenção e reinserção social deles. Beleza? Já para o traficante, já para esse indivíduo, a ele não há prevenção. Aqui há repressão total. É combate olho no olho, dente por dente, é ir direto no combate frente a esse traficante. Beleza? Então aqui as medidas serão outras. Aqui serão realmente medidas mais abruptas, mais rígidas, podendo se utilizar na maioria das vezes ali penas restritivas de liberdade e por aí vai. Beleza? Outro detalhe é que essa lei de drogas, ela institui o que a gente chama de Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O que é isso, pessoal? O SISNAD, ele é esse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas que vem estipular medidas, debates, encontros, planos que realmente vão fazer o quê? Ações e estratégias para combater o tráfico e prevenir ao usuário e também ao dependente. Criar métodos de atenção, criar métodos também de reinserção social a esses indivíduos. Então esse é o grande papel do SISNAD, né? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Ele foi instituído por essa lei de drogas com esse papel de realmente criar e organizar, instituir, colaborar para a prevenção do usuário e para reprimir o crime. Ele é o órgão responsável por criar essas ações e estratégias. E essa lei de drogas ela vai definir vários crimes que entram aí dos crimes de tráfico, vários crimes além dos crimes que a gente está esperando, que é só crime de traficante. Nós vamos mostrar vários outros crimes e essa parte de crimes é muito cobrada em prova, beleza? Então ela define quais são os crimes relacionados a drogas aqui, beleza?
Bom, então o principal nessa parte é você entender a diferença que essa lei traz para o tratamento para o usuário dependente, a ele será dado métodos preventivos. Para o traficante, a ele é repressão, a ele é combate, a ele é um recrudescimento da nossa legislação. Essa lei de drogas, ela é chamada de norma penal em branco heterogênea. O que significa isso, pessoal? Norma penal em branco significa que ela utiliza-se definições de outra normativa para poder enquadrar aqui dentro dessa lei. Professor, não entendi. Não é essa lei que vem definir quais são as drogas presentes que serão penalizadas aqui. Não é essa lei que fala, por exemplo, que o THC, princípio ativo da maconha, é uma droga que será penalizada aqui dentro dessa legislação. Não é a lei de drogas. Existe uma portaria da Anvisa, portaria 344 de 1998. É essa portaria que vem definir quais são as substâncias, que serão consideradas como drogas e quais não serão. E aí a lei de drogas, utilizando essa portaria, irá criminalizar, irá penalizar aqueles indivíduos que estiverem portando, traficando essas substâncias presentes nessa lista. Se não tiver presente nessa lista, não há o que se falar em lei de drogas. Exemplo, o álcool. O álcool está presente na portaria 344 de 1998? Não. Então nenhuma conduta relacionada ao álcool será aqui penalizada nessa legislação. Perfeito? Show de bola. Isso é norma penal em branco. Você utilizar-se de uma outra normativa para poder definir os crimes ali presentes nessa legislação. E por que heterogênea? Porque a lei de drogas é uma lei especial, legislação ordinária, e ela está em grau e nível diferente da portaria. A portaria ela está abaixo dessa legislação ordinária. Se elas estão em níveis e graus diferentes, nós vamos chamar de heterogênea. Obviamente, são duas legislações ordinárias, iríamos chamar de homogênea. Então, por isso ela é chamada de norma penal em branco heterogênea, porque ela se utiliza dessa portaria da Anvisa, que tem um grau e nível diferente, para poder definir quais são as drogas. Essas condutas são equiparadas a crimes hediondos. Cuidado, não são todas as condutas criminalizadas aqui que serão equiparadas a crimes hediondos, porque a gente cansa de ouvir falar os crimes hediondos equiparados, TTT, lembra do TTT? Tráfico, terrorismo e tortura são equiparados a crimes hediondos, ou seja, recebem os mesmos tratamentos, insuscetível de graça, anistia, sursi, suspensão da pena, indulto. Mas perceba o seguinte, pessoal, não são todos os crimes aqui que serão equiparados a crimes hediondos. Serão os crimes de tráfico, lá presentes no artigo 33 e artigo 33, parágrafo 1º. Esses crimes de tráfico serão sim equiparados a crimes hediondos. Beleza? Para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionadas em listas periódicas, atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Essa lista da Anvisa, ela é do próprio Poder Executivo da União. É importante entender, pessoal, e aqui vale fazer uma ressalva, que essa lista da Anvisa de 98, ela pode ser atualizada, ela é atualizada ano a ano, anualmente. O que isso quer dizer? Que se uma substância está lá, amanhã ela pode não estar, e vice-versa. Essa portaria ela pode complementar com novas substâncias. Uma mesma substância ela pode estar em um ano, pode ter sido retirada no ano seguinte, ela pode voltar, como já aconteceu. Se não me engano, com a cloroetanol, esqueci a substância, cloroetila. Sim, ela pode sair e voltar. O próprio cloroformo, se não me engano, aconteceu isso com ele. Então perceba que essas substâncias, o que vai acontecer isso na prática? Se você foi penalizado por estar portando uma dessas substâncias e no ano seguinte ela foi removida dessa lista, pessoal, abolice crimes, não há mais o que se falar, você foi extinta a sua punição. Por quê? Porque você agora passa a não ser mais responsabilizado porque não é mais crime aquela ação que você tinha realizado. Então essa lei vai retroagir para beneficiar o réu, obviamente, da mesma forma que se eu pratiquei uma conduta em 2018 com uma substância que não estava presente na lista da Anvisa e em 2019 ela passa a estar presente na lista da Anvisa, não serei criminalizado. Por quê? Porque a época da minha ação sempre vai olhar isso. A época da ação que eu estava portando, traficando essa substância,
ela não estava presente na lista da Anvisa. Né? Então, né, poderia responder por outro crime, se eu estiver no exterior, contrabando desse caminho, alguma coisa assim. Mas se não é substância que está prevista na lista da Anvisa, não serei penalizado. Beleza? Dentro dessa lei de drogas. Um outro detalhe, aqui quando ele fala consideram-se como drogas substâncias ou produtos capazes de causar dependência, essa droga é o grande objeto material dessa legislação. Então, o que é o objeto material dessa lei? É a droga, beleza? Deixa eu colocar aqui um pouco mais... Deixa eu colocar para cá. Objeto material, beleza? O grande objeto material dessa legislação são as drogas. Show de bola, pessoal! Questão muito boa aqui que a gente comentou, alguns detalhes importantes. Aquilo que for menos importante a gente vai passar um pouco mais rápido. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como plantio, a cultura, colheita e exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Obviamente, se você tem um plantio e esse plantio pode ter ali um princípio ativo de uma droga, você não pode de forma alguma cultivar, colher, explorar esses vegetais. Mas nós temos algumas ressalvas e aí é que entra a parte importante. Quais são as ressalvas presentes na lei de drogas? As ressalvas entram aqui nos casos em que há autorização legal ou regulamentar. Nesses casos, por exemplo, casos em que a gente tem visto recentes atualizações em relação a tratamento de epilepsia, convulsões, com o uso do princípio ativo da maconha, THC. Então, em alguns casos pode ser autorizado de forma legal, de forma controlada, de forma regulada por profissionais da saúde, como é o caso aqui, onde ele fala para fins exclusivamente medicinais. Então, nesses casos, quando você tem esses fins, há uma autorização legal regulamentar, é um caso que trata-se da exceção. Por quê? Porque pode ser realmente feita o plantio, pode ser feita a exploração desses vegetais, mas com um fim diverso, que não é o consumo, que não é o tráfico, enfim. Aqui é uma autorização legal regulamentar, pode ser utilizado para fins medicinais ou científicos em local e prazo pré-determinados mediante fiscalização. Como assim fins científicos? Pessoal, é óbvio que a pessoa, os profissionais da química, por exemplo, eles fazem análises dos entorpecentes, eles precisam realmente criar métodos quantitativos e qualitativos. Mas como é que eles vão desenvolver métodos para você quantificar, determinar essas substâncias, se você não trabalhar diretamente com elas? Então a elas serão dadas autorizações em quantidades, local e prazo pré-definidos, para que eles façam testes, utilizem equipamentos adequados para criar cada vez mais métodos mais eficazes no combate a esse crime, controlando ali a quantidade de entorpecente que encontra no material, se é ou se não é. Isso é essencial, pessoal. E a polícia tem que utilizar sempre dos métodos mais avançados possíveis. Se você não consegue determinar através de um teste, de um exame pericial, que aquela substância, ela trata-se de uma substância presente na lista da Anvisa, o indivíduo jamais será penalizado por aquilo lá. Por quê? Por uma falha, às vezes, de tecnologia, por uma falha, às vezes, de algum método. Então, perceba quanto é essencial que a ciência desenvolva métodos para quantificar e determinar essas drogas. E em terceiro, a gente tem aqui para fins ritualístico-religioso. Professor, aqui no Brasil pode, então, utilizar esses vegetais aí para fim ritualístico-religioso, que tem ali a substância no seu substrato, alguma substância, alguma droga? Pessoal, sim, não é nem porque o Brasil quer isso, mas o Brasil ele faz, desde 1971, onde foi criada essa Convenção de Viena, é uma convenção que trata sobre substâncias psicotrópicas. Essa convenção já vem com essa previsão de utilizar esses substratos para fins ritualístico-religioso. E se é uma convenção onde o Brasil é signatário, a gente sabe o quanto isso tem influência no Brasil, o Brasil tem que cumprir, não tem jeito. Então ela pode ser utilizada para fins ritualístico-religioso. Muito comum, vocês já devem ter ouvido falar, no Santo Daime. O Santo Daime, né, são os vegetais ali, são entorpecentes que o pessoal utiliza para esse fim ritualístico religioso, mas há uma série de normativas que eles devem seguir também. Por exemplo, eles têm que dormir no próprio espaço onde foi feito aquele ritual religioso, eles não podem sair direto dali sob efeito de entorpecentes. Então, para esses fins, quem não conhece, o Santo Daime é um exemplo disso, né?
pode ser utilizado sim com fim ritualístico religioso e já foi cobrado em prova. Isso porque o Brasil faz parte da Convenção de Viena e ela já há essa previsão, essa Convenção de 1971. Bom, vamos lá para o artigo 3º, falar sobre o CISNAD. O CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com. CISNAD lembra que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse Sistema Nacional ele tem a finalidade de que? Criar métodos de prevenção já para os usuários, como nós falamos, né, do uso indevido, atenção e reinserção social, e repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Pessoal, é um e outro, prevenção e repressão, beleza? Tanto métodos preventivos como repressivos. E além disso, o próprio CISNAD, cuidado que eu já vi prova cobrar, né, que ele tem unicamente a finalidade de criar métodos preventivos, errado, repressivos também. Além disso, o CISNAD, ele cria, né, ali, ele estipula conexões com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o próprio Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Esses dois órgãos, né, tanto o SUS como o Sistema Único de Assistência Social, eles atuarão em conjuntos para realmente criar aí os tratamentos adequados a essas pessoas que dependem dessa atenção especial. Tá? Então, o Sistema Único de Saúde ele já é previsto nessa lei de drogas como um sistema que realmente fará um tratamento adequado a esses usuários e dependentes, com apoio também do Sistema Único de Assistência Social. Beleza? Falando um pouco sobre o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, essa legislação ela cria essa previsão do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Esse plano, perceba que com o passar dos tempos, o Brasil ele muda um pouco o foco sobre o combate às drogas. Uma época a atenção está maior nas fronteiras, outra época está maior na cocaína que vem de outro país, outra época está na maconha que está sendo transportada nos caminhões. Então muda-se as atitudes que o Brasil vai ter em períodos diferentes. Por isso que esse plano ele tem que ter um prazo. O que é o plano? O plano são as atitudes, as ações que serão desenvolvidas durante aquele período. Então é chamado de Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Lá na Lei de Drogas ele fala um monte de ações que serão desenvolvidas. Dificilmente o cara vai cobrar de você, não vai cobrar. Né? Você precisa saber quais são as ações. É meio óbvio que ele vai criar aí métodos de combate, de programas de comunitários, de programas de educação, debates, enfim, o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas vai criar tudo e qualquer forma que é possível de programas e ações para combater o tráfico e prevenir o consumo pessoal. Ele vai ter um prazo, é estipulado pela União, a União estipula esse plano e a partir do prazo que a União estipula, devem ser seguidos esses modelos para os estados, para os municípios e também para o DF, beleza? Para os municípios e também para o DF. Então, esse plano ele vai servir como se fosse um modelo para que os estados e municípios também possam seguir da mesma maneira. Prazo de 5 anos. Esse prazo é importante a contar da data que foi aprovado o plano e ele deverá ser divulgado amplamente em todo o Brasil, principalmente nos estados, para que o Brasil possa seguir a mesma linha de pensamento. Se todos os estados, municípios e DF seguem o mesmo plano, seguem a mesma ideia, o combate será muito mais efetivo do que cada estado fazer a política que bem entender. Não, se tiver um plano nacional que indique as ações e as estratégias que serão desenvolvidas por todos, isso ficará cada vez mais forte e efetivo. Nós temos uma Semana Nacional sobre Política de Drogas. Na 4ª semana de junho, todo ano ela é comemorada. 4ª semana de junho, professor, mas que ridículo. Por que a gente vai ter uma Semana Nacional de Drogas? Calma, jovem, respira, vamos lá. Porque é nessa semana que serão intensificadas várias ações no combate ao uso de drogas e no combate ao tráfico de drogas. Essa semana ela vem para que sejam realmente aí criadas ações além do que já está previsto nessa lei de drogas. Então vai fazer programas de difusão de informação, vai fazer programas para inserir no ensino, na educação das crianças, vai promover debates, vai promover aí boas práticas de prevenção, de tratamento, iniciativas. Então tudo isso será intensificado nessa Semana Nacional. Por isso é importante entender
que ela não é simplesmente uma data, ela é uma data em que serão intensificadas ações e estratégias na quarta semana de junho. Eu, como elaborador de uma prova de concurso, jamais iria perguntar quando é comemorada a Semana Nacional de Política sobre Drogas. Mas vai que o cara da banca lá, ele brigou com a esposa no dia, que o cara tá um pouco desesperado, ou que a moça que vai fazer a banca brigou com o marido. Enfim, nós não sabemos o que passa na cabeça do cara. É pouco provável. Seguindo o que a gente tem no passado, das outras questões, dificilmente vai cair isso, mas coloco aí por desencargo. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares. Perceba que a gente está falando de atividades de atenção. Atividade de atenção, o próprio nome já fala, algo que você vai buscar para o usuário e dependente, isso é um método preventivo, para que ele não volte a cometer aí, a consumir novamente essas drogas. Melhoria na qualidade de vida dele, proporcionando a ele melhores condições de esporte, lazer, voltar a ter laços sociais. Então, melhorar a qualidade de vida dele como um todo, ter condições de habitação razoáveis, né, minimamente respeitando a dignidade mínima. Redução dos riscos e danos associados ao uso de drogas. Criar ali programas para evitar que ele volte a ir para o bar, para evitar que ele volte realmente a ter contato com os outros indivíduos que consomem droga, que evite que ele retorne a essa vida. Então, é uma atividade de atenção, tem que ter um acompanhamento, né, para que realmente isso seja mais eficaz. O que a gente sabe que na prática isso é muito difícil controlar e o usuário dependente, na maioria das vezes, ele acaba voltando, né? Por quê? Porque você não tem uma atividade de atenção tão eficaz na prática. Agora, além da atividade de atenção, nós temos também as atividades de reinserção social. Reinserção social é criar novamente os laços familiares, criar novos laços de trabalho, de amigos, pessoas que realmente serão positivas a essa pessoa, então reinserir ele na sociedade, de forma que ele tenha um trabalho efetivo, que ele possa ter uma capacitação técnica para isso, que ele possa voltar a ter os estudos, até mesmo ao esporte, para que ele possa realmente ocupar seu tempo com coisas que vão fazê-lo esquecer das drogas. Então, integração ou reintegração em redes sociais. Não é criar um Instagram para ele, não. Meu Deus do céu, não fala isso, filho. Aqui é criar uma forma de voltar a colocar esse indivíduo, reinserir ele próximo dos laços familiares e sociais que serão positivos a ele. Beleza? Pessoal, apareceu a figurinha do QAP importante, então calma lá, respira, porque agora o bicho pega. Aqui é onde eu falei no começo da aula, que é onde eu julgo que é o ponto mais importante. Vamos ler o porquê. Aqui vai falar do tratamento de internação. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde. Beleza. Nós estamos sempre falando aqui do usuário ou dependente. A esses nós vamos criar métodos de prevenção. Em uma rede de atenção à saúde, nós sabemos que o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, tem aí essa previsibilidade nessa lei de drogas. Só que cuidado, pessoal. 2 tratamentos. Ou ele vai receber um tratamento ambulatorial, e esse tratamento ambulatorial, ele é a regra. Por que ele é a regra? Porque nesse tratamento ambulatorial ele não fica retido lá. Ele vai receber os medicamentos, todos os cuidados necessários para aquele momento, mas passado esse tratamento, ele será posto em liberdade normalmente, segue a vida. É um tratamento ambulatorial. Essa é a prioridade, até para respeitar os direitos fundamentais, para respeitar a dignidade, o ir e vir do indivíduo. Então, a regra é dar um tratamento ambulatorial e ele vai receber ali os medicamentos, tudo de forma adequada. Só que nós temos uma exceção e essa é a exceção que cai na prova. Poderá ser utilizado em alguns casos a internação. Mas aqui é em último caso, pessoal, a internação será utilizada quando não houve mais, quando todos os outros recursos se mostraram que insuficientes. Todos os recursos extra-hospitalares não foram eficazes no combate a essa criminalidade. Desculpa, a essa criminalidade não. A esse tratamento, a essa reinserção do indivíduo, a esse cuidado a ele. Então não foi eficaz, não se mostrou suficiente, então aí sim aplicará a internação. E quando ele fala em internação em qualquer de suas modalidades,
nós estamos falando da internação voluntária e involuntária que a gente vai ver no próximo slide. Beleza? Só será indicado então quando os recursos extra-hospitalares, auxílio com os medicamentos, com os psicólogos, com o assistente social, com tudo que vem extra-hospitalar, se mostrar insuficiente. Aí sim ele terá que ser internado em unidades de saúde e hospitais gerais. Muito importante isso. E ainda até mais importante do que o anterior é a gente entender que há duas formas de internação. Uma internação chamada de internação voluntária e uma internação chamada de involuntária. Símbolo do QAP é importante, então fica aí, fixa aí. Pessoal, presta bastante atenção aqui. São considerados dois tipos de internação. Essa voluntária, obviamente, o próprio nome já fala. Ele tem o consentimento do dependente, pessoal. Há o consentimento do dependente, não há o que se falar aqui. Ele topou ser internado. Ele quer o internado, ele sabe que vai ser o melhor para ele. Então, não há o que se falar. Internação voluntária, tranquilinho. Só que aqui é o grande chave. Aqui há a previsibilidade de uma internação, que a gente vai chamar de internação involuntária. Aqui nós temos uma internação involuntária. E essa internação involuntária, ela tem que ser por um prazo máximo de 90 dias. Você não pode, porque ela é gravosa. Você, de certa forma, está restringindo a liberdade desse indivíduo. Ele está lá internado. Nessa internação por prazo máximo de 90 dias, a qualquer momento, familiar ou representante legal poderá requerer que cesse essa internação. Mas perceba que nessa internação involuntária, o próprio nome já fala, é um prazo mais de 90 dias e sem o consentimento do dependente. Óbvio, se é involuntária, é sem o consentimento do dependente. Pode ser estipulada essa internação involuntária a próprio pedido de familiar ou responsável legal. Próprio familiar ou responsável legal poderão requerer essa internação involuntária. Imagine a mãe que já teve que colocar corrente no filho várias vezes porque ele furta as coisas de casa, ele bate nas pessoas, ele xinga, ele está doente, ele está descontrolado porque consome drogas incessantemente. A mãe já não sabe mais o que fazer, está sozinha, não tem apoio. O que ela faz? Ela pede para internar ele. É o melhor para ele. Não há saída. O que você faria no lugar dela? Então, é muito triste essas situações, mas muitas vezes necessário. Então, o próprio familiar ou responsável legal, eles requerem que haja a internação desse indivíduo. Por quê? Porque estão buscando a recuperação, buscando o bem deles. E há casos tão gravosos que não há outra saída a não ser feita a real internação. Tá? Porque muitas vezes não tem mais saída. Outro caso de involuntário é quando o próprio servidor público da saúde, ou assistente social, ou membro do CISNAD, requerem, essa internação involuntária. Mas cuidado, nós temos uma exceção. Os servidores da segurança pública não poderão requerer internação, porque na maioria das vezes os servidores não terão conhecimento necessário acerca da necessidade dessa internação. Então essa é a exceção. Não entra os servidores públicos da saúde, da segurança pública. Só entra da saúde, assistência social e membros do CISNAD. Beleza? Então essas três formas entram aí como possíveis para internação involuntária. E lembre mais uma vez que esse prazo é de 90 dias, o prazo máximo. Isso vai cair na sua prova. A partir do momento que se iniciou a internação, tem que ser informada em 72 ao OMP, não só a internação, como também a alta que ele for receber. Tem que ser informado em até 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria e também aos órgãos de fiscalização. Beleza? A esses deverão ser informados em um prazo de até 72 horas, tanto a internação como a alta que ele recebeu. Se é prazo, a gente tem que lembrar. É prazo, a gente sabe que as provas podem cobrar isso tranquilamente. Antes da gente começar as questões, vamos lá para o nosso último slide. E aqui, QAP pegadinhas. Por que tem um QAP pegadinhas? Porque olha essa frase. Coloca um asterisco, pessoal, isso é essencial. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. A maioria das pessoas que fossem ler esse item ia falar, meu Deus, isso daí deve ser falso, não tem nada a ver. Pode ser feita a internação em comunidade terapêutica acolhedora. A maioria das pessoas iriam errar isso em prova. O aluno QAP não pode errar isso em prova, pessoal.
Comunidade terapêutica acolhedora não tem os instrumentos profissionais e condições necessárias para uma internação. Não é apropriado a esse indivíduo ser colocado em uma comunidade terapêutica acolhedora. Não, tem que ser em ambientes próprios, em hospitais destinados a isso, né? Não é em comunidades terapêuticas acolhedoras. Então perceba que é vedada em qualquer modalidade de internação a realização delas em comunidades terapêuticas acolhedoras. Coloque isso daí porque a prova vai cobrar essa frase que ela vai trocar esse vedada por alguma outra coisa. Beleza? Então coloca no seu material, do seu resuminho aí. Não pode internar em comunidade terapêutica acolhedora. É vedado. E aí você não erra mais. Realmente ele tem que ser internado em um ambiente onde haja as condições aí adequadas para o tratamento dele. Já é tão gravoso ele ficar ali nesse ambiente. Então tem que ser tudo certinho. Artigo 25, ele só vai falar que o próprio recurso do FUNAD, Fundo Nacional Antidrogas, que é o que recebe as verbas, as multas, enfim, o dinheiro que vai para esse FUNAD, que ele recebe no próprio combate ali, né, ao tráfico e à prevenção ao usuário dependente, ele pode ser destinado parte desse recurso para as instituições de sociedade civil, que são instituições que fazem trabalho de assistência aos usuários e dependentes. Perceba que são instituições independentes que não têm fins lucrativos, mas que fazem um trabalho de realmente auxiliar na assistência, na saúde de usuários dependentes. Então o que o FUNAD faz? Poxa, está ajudando o Estado. Se ele está ajudando o Estado de alguma forma, se essa instituição está fazendo esse bem, essa caridade, nós vamos destinar recursos a essas instituições. Beleza? Isso está previsto e é totalmente possível. Chegou a hora de brincar. Vamos começar a fazer algumas questões. Eu já vou sair da frente. Eu vou pedir aos senhores que pausem o vídeo e respondam pra gente, por favor. Bora lá. Na verdade, aqui, pessoal, eu já vou até pedir desculpas no início, porque as questões que nós iremos fazer, como cai poucas questões dessa parte inicial da lei, nós vamos ter um ou outro item só falando sobre o que a gente já comentou. Algumas coisas que vão estar presentes nas questões são assuntos que a gente vai ver mais lá pra frente. Mas de qualquer forma já é uma boa forma de a gente estar estudando. Questão do CEP 2018, Agente de Polícia Civil. A lei que institui o CISNAD prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas de repressão, tanto prevenção como repressão. À produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Quanto ao que dispõe a referida lei, marca a alternativa correta. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando em liberdade. Pessoal, muito bom. Se ele estiver preso, o prazo tem que ser menor. O prazo é de 30 dias. Se ele estiver solto, prazo de 90 dias. Essa resposta vai ser a nossa resposta certa. Isso quando vocês estudam inquérito lá no Direito Processual Penal com a professora Jaque, ela com certeza coloca esses prazos para vocês. Nós temos prazos diferentes. Da lei de drogas é específico. É 30 se ele estiver solto e 90 se ele estiver em liberdade. Nós temos outros prazos, né? Se é justiça estadual vai ser um prazo, se é justiça federal é outro prazo, se é justiça militar, se ele estiver preso é de 20 dias, se é economia militar, se ele estiver preso é de 10 dias. Então nós temos prazos diferentes. O que a gente precisa saber é que na lei de drogas, prazo do inquérito dele solto, 30 dias. Preso, 90 dias. Não vá confundir isso na hora da prova. Mata essa questão aí. Beleza? O CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, tão somente. Tão somente, pessoal, não é apenas as atividades de prevenção, mas também nós temos que falar sobre a repressão. Olha onde estava a resposta aqui, no próprio enunciado. Então, cuidado, hein? Não deixa passar. A resposta estava no enunciado. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido à pena de... Pessoal, primeira coisa, por mais que a gente não tenha visto essas penas, se eu falei aqui no começo que é para consumo pessoal, eu já estou falando que nós estamos falando do usuário e não do traficante. Se é usuário, lembre que o usuário não pode ser encarcerado. Apesar das suas ações serem consideradas crimes, esses crimes não são penados
com pena restritiva de liberdade, então esse item já estaria errado. Essa pena de 5 a 15 anos, ela é a pena para o traficante, do artigo 33. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar indevidamente droga não é considerado crime pela legislação pátria. Pessoal, é crime sim, é crime de 1 a 3 anos, é crime de 1 a 3 anos de detenção, beleza? Então vamos colocar aqui, crime de detenção de 1 a 3 anos. Vamos apagar de vez em quando, porque os slides ficam muito misturados, cheios de coisa. Detenção de 1 a 3 anos, nós vamos ver isso mais pra frente também, só antecipando. A destruição de drogas apreendidas será executada pelo juiz? Não. É quem executa a destruição de drogas é o delegado. E quando a gente fala competente no prazo de 10 dias, não, na verdade o prazo é de 15 dias, se for caso de prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Beleza? Na hora que a gente for falar sobre isso eu vou falar com mais detalhes, mas nós temos quando for plantações, a destruição é imediata, quando for drogas mesmo em prisão, serão de 15 dias, e se não tiver prisão em flagrante, terão que ser destruídas em 30 dias. Tá? Mas só antecipando. Nossa resposta então é a letra A. A de alfa. 2. Fundatec 2018, escrivão de inspetor de polícia. A lei de drogas, a lei 11.343 é a atual lei sobre drogas. Tendo por base os ditames do citado diploma, assinale a alternativa correta. Referido diploma legal institui o SISNAD. Sim, opa, nós falamos no nosso primeiro slide. Easy. Referido diploma legal institui o SISNAD, Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas. Tranquilo, já matamos aqui, vamos ver o erro das demais. Pessoal, mais importante do que saber o item certo é entender os errados. Sim, é uma forma de estudar. O porte e o cultivo para consumo próprio não configuram crime? Pessoal, não são apenados com cárcere, com pena restritiva de liberdade, mas continua sendo crime. Sujeitativo do delito do artigo 33. O artigo 33 é o do tráfico. Da lei em comento pode ser qualquer pessoa. Beleza, qualquer pessoa pode cometer o crime de tráfico, por isso chamado de crime comum, sem problemas. No entanto, a coautoria e participação não são passíveis nas condutas descritas no tipo penal. Pessoal, primeira coisa, qualquer pessoa que prestar colaboração, seja ela moral ou material, será considerada partícipe. Então é possível sim a presença de coautoria, de participação nessas condutas do artigo 33, tá? Então por isso esse item está errado também, porque ele fala que não são possíveis. Denominada como objeto material dos crimes nela previstos a seguinte expressão. O que é o objeto material mesmo que nós falamos? É simplesmente droga, pessoal. Objeto material que é droga, ponto final. Essa é um termo que foi utilizado antigamente na lei anterior. Substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Não, nessa lei 11.343, objeto material é droga e ponto final. Porque na Anvisa, ele não vai estipular qual é o efeito que uma tem, se uma tem um efeito mais potencializador do que a outra. Não interessa se uma causa dependência, a outra não. Tem que ser droga e tem que estar na lista da Anvisa. Ponto final. No momento que o agente realiza a conduta típica, se dá a consumação do tráfico de drogas. Todas as condutas previstas no artigo 33 da lei em estudo constituem crimes permanentes. Pessoal, muita atenção aqui. O que é crime permanente? É aquele crime que perdura por um longo período. Então, o que seria um crime permanente aqui na nossa lei de drogas? Existem crimes permanentes? Sim, quando você, por exemplo, transporta, quando você trazer consigo, quando você guarda, quando você tem em depósito. Esses são ações, quando você traz isso tudo com as drogas, né? Transporta drogas, traz consigo drogas. Isso é crime permanente porque ele vai se manter por um elevado lapso temporal. É diferente, por exemplo, de adquirir, vender, que é algo momentâneo, que é algo instantâneo. Então, perceba que na lei de drogas nós vamos ter crimes permanentes, mas nós também teremos o que a gente chama de crimes instantâneos. Beleza? Por isso, não é todas as condutas previstas no artigo 33 que serão crimes permanentes. Algumas sim, outras serão crimes instantâneos, como o verbo adquirir, fabricar, vender e etc. 3. Sobre a lei de drogas, FUNCAB 2016, e as normas que a complementam, assinale a resposta correta. O crime previsto no artigo 28 da lei especial tem prazo prescricional fixado em 2 anos.
Pessoal, a resposta está certa, a gente não viu isso, vai ver na próxima aula já. O prazo de prescrição é o menor possível, né? São apenas 2 anos para o usuário. Artigo 28, nós estamos falando do usuário para consumo pessoal. É um prazo prescricional de 2 anos, já estou antecipando para vocês. Poucas outras legislações, como no próprio Código Penal Militar, tem previsões também de prazo prescricional de 2 anos. Mas é raro, tá? São pouquíssimos casos que a gente tem um prazo tão curto quanto esse previsto na Lei de Drogas. A destruição de plantações ilícitas não pode se dar de forma imediata. Errado. Se é plantação é diferente de droga em si. Se é plantação, ela será imediata, viu, pessoal? Plantação é imediata. Se for droga, o cara tá preso 15 dias. Se for droga, não há prisão em flagrante, 30 dias. Resumindo isso. Porque quando chegar lá, você já vai ter visto, vai ficar mais fácil de fixar. Não pode o poder público autorizar o uso de plantas psicotrópicas para a exclusiva finalidade ritualística religiosa? Errado, pode sim, e a gente tem aí até a previsibilidade segundo a Convenção de Viena, né? Nós falamos sobre isso, essa Convenção de Viena já vem com essa previsibilidade, o Brasil acabou acatando, então é possível autorizar para esse fim ritualístico religioso, até dei o exemplo do Santo Daime. Não há previsão de condutas culposas na Lei de Drogas? Há uma única parte, um único artigo que tem essa previsão, é o artigo 38, onde o próprio médico ou enfermeiro, ele ministra, ele prescreve, ele manuseia, né, substâncias, né, de forma culposa, mas que acabam causando danos ao indivíduo. Então ele acaba excedendo às vezes a quantidade ideal, achando que vai ser melhor para o cara vai lá e passa mal, tem um mal súbito, enfim. Então é uma conduta culposa, mas prevista aqui na Lei de Drogas também. É a única do artigo 38. Nós iremos também falar dele mais adiante. O analgésico morfina foi retirado das listas anexas à portaria 344, de modo que não pode mais ser considerado uma droga para fins de aplicação da Lei de Drogas. No ano que ele foi retirado, não pode, mas no ano seguinte você pode voltar a ter a morfina na lista da Anvisa. Então, pessoal, ela pode sim ser considerada uma droga para fins de aplicação, basta voltar a estar presente nessa lista da Anvisa. 4. Delegado Polícia Federal, CESP-SEBRASP. O crime de tráfico de drogas é inafiançável e o acusado desse crime insuscetível de sursi, graça, indulto ou anistia, não podendo as penas que eventualmente seja condenado ser convertidas em penas restritivas de direitos. Pessoal, muita atenção. Essa parte final está errada. E vamos com calma aqui. Realmente, o tráfico de drogas ele é equiparado ao crime hediondo. Ou seja, ele vai receber os mesmos tratamentos do crime hediondo. E lá a gente falou que é insuscetível de sursi, de graça, indulto ou anistia. Beleza, aqui está certo. Só que quando ele fala que não pode ser convertido em pena restritiva de direito, está errado. Pode ser convertido em penas restritivas de direito, como também pode ter direito à liberdade provisória. São duas coisas que poderiam cair na prova de vocês que a banca vai querer te falar. Isso é um entendimento do próprio STF, pessoal. É um entendimento do próprio STF, já foi julgado, votado. Então é possível que essas penas sejam convertidas em penas restritivas de direitos, como também é permitido que essas penas possam ter, que os indivíduos possam ter direito aí à pena à liberdade provisória. Beleza? Responder em liberdade. Pessoal, por isso esse item está errado, porque ele fala que não pode ser convertido em restritivo de direitos. Falso. E com isso, pessoal, nós vamos finalizando mais uma aula. Quero agradecer a paciência, se tenham chegado até o final. Nós vamos ter outras 3 aulas sobre lei de drogas, uma lei extensa, mas é uma lei muito cobrada. Eu tenho certeza que após a gente finalizar esse módulo de lei de drogas, vocês vão gabaritar essa parte aí. Esse é o nosso foco, é isso que a gente preocupa, com a sua aprovação. Pessoal, até a nossa próxima aula. Obrigado, tchau!